pessoal, meus amigos e companheiros de todas as semanas. Hoje a Nívia veio passear e me deixou sozinha para fazer o programa. Vou descansar um pouquinho. É isso aí, Nívia. Aproveite. Hoje nós temos uma matéria muito legal sobre o nosso parceiro Marcelo Lemos. Ele é o titular do estúdio Marcelo Lemos, onde as estrelas vão se embelezar. Eu e a Nívia, claro, quisemos experimentar o trabalho do nosso amigo. Vocês vão se divertir, vendo as duas bonecas embelezando. E tem mais, vocês vão conhecer a Flávia Fuga, uma pessoa pra lá de maravilhosa. E como não poderia faltar, Dr. Cleiton hoje vai nos trazer um assunto muito importante. Fazer a matéria do Marcelo foi muito legal, pois na verdade a gente foi a se bonecar. Vamos dar uma olhadinha na matéria? Bem-vindo ao estúdio Marcelo Lemos. Que legal, chegamos no estúdio do Marcelo Lemos e vamos dar uma ótima repaginada, não é, Nívia? Vamos sim. Vamos lá? Gente, foi ótimo. Nós fomos muito bem recebidas pelo Marcelo, que imediatamente fez a análise dos nossos cabelos, do tipo de corte. Depois, avaliou nossos rostos e o tipo de maquiagem que seria melhor e tudo mais. Aí começou. O salão é muito bonito e muito bem equipado. Lá, eles fazem os mais variados tipos de tratamento, de depilação à acupuntura. É muito completo, tudo para o bem-estar do cliente. Fizemos cabelo, maquiamos, enfim, tudo que tínhamos direito. Vejam o antes e o depois. Olha as diferenças. E aí, quero saber sua opinião. Ai, eu adorei. Esse foi mais um dia de princesa. Das princesas. Gostaram? Nós também. Além de bom, foi muito divertido. Você também pode e deve ir ao estúdio Marcelo Lemos. Vale a pena. O Dr. Cleiton tem uma mensagem importante para todos nós que somos preocupados com a cidadania. Vamos lá, Dr. Cleiton? Olá, amigos. Então, Lívia e Bia, o artigo 24, inciso 20 da Lei 8666 de 93 autoriza o poder público contratar a Associação de Portadores de Deficiência Física sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, sem prévia licitação. O objetivo da lei é facilitar que o poder público possa contratar a Associação de Portadores de Deficiência Física de maneira mais
fácil e ágil. Todas as associações e portadores de deficiência física que preenchem os requisitos da lei têm direito de contratar com o poder público sem licitação. É preciso cumprir a lei. Vamos para um pequeno intervalo e já voltamos. É Zip de Zap. Você já deve ter ouvido falar da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Quem conhece sabe que é um dos exames mais difíceis a serem feitos. E para poder exercer a profissão, os advogados têm que passar nesse exame. Pois bem, nossa amiga Flávia Fuga, uma moça de 26 anos, passou no exame da ordem e recebeu sua carteira de advogada. Um pequeno detalhe: Flávia teve paralisia cerebral. Ela quase não coordena seus movimentos, quase não fala. Mas como é inteligente essa menina! Vou fazer uma apresentação, então, da Flávia Cristiane Fuga e Silva, a mais nova advogada da nossa empresa de advocacia. Começou a trabalhar com a gente agora e por ter passado no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, apesar de toda a deficiência dela, e está trabalhando conosco no escritório. Agora vou contar um pouquinho da história da Flávia. A Flávia foi a primeira filha, minha primeira filha, e foi aquela criança que a gente sempre esperou fazendo pré-natal com todo cuidado, o casal indo ao médico todos os meses e fazia o pré-natal cuidadosamente. Na hora do parto, no dia que ela foi nascer, tudo esquematizadinho. Na hora que ela foi nascer, no nascimento o parto seria normal. No nascimento, a Flávia ficou travada no quadril da minha esposa, porque a minha esposa tinha um quadril estreito e não conseguia nascer. A obstetra ficou com medo de fazer fórceps, de puxar com ferro. Então, faltou oxigênio para a Flávia durante quase 1 hora. Então, naquele intervalo dele procurar uma outra pessoa para que a auxiliasse, a Flávia ficou lá esperando que uma pessoa fosse ajudá-la, e ficou 1 hora sem oxigênio. Essa falta de oxigênio lesou o cérebro na parte motora, lesou o cérebro na parte de equilíbrio e de fala. Então hoje a Flávia não fala sozinha, algumas palavras a gente entende porque a gente vive junto, né? Ela não anda e todas as necessidades têm que ser feitas com o auxílio da gente, da minha esposa, principalmente da minha esposa, Maria do Carmo, que hoje está trabalhando, não pôde participar da nossa conversa aqui. Mas teve um crescimento relativamente normal. Mas quando ela nasceu, na hora que o médico nos chamou para explicar o problema da Flávia, nós sofremos um choque muito grande, porque o pai tem um amor diferente do amor da mãe pelo filho. O pai na hora se revolta, e é uma coisa que aconteceu comigo também. Me revoltei porque como que a gente pode imaginar que um filho que a gente esperava tanto nascesse com esse monte de problemas? Então eu fiquei desesperado e logicamente a gente não aceita, no primeiro momento não aceita. A minha esposa, com um pouco mais de tranquilidade, ela cuidou da Flávia, viu o que poderia ser feito, o que ela teria que fazer para cuidar da Flávia, para criar a Flávia, e foi isso que foi feito. Ela tomou a iniciativa de procurar todos os meios necessários para que nós pudéssemos dar
uma vida de tranquilidade para a Flávia. Então, infelizmente, teve esse problema, nós corremos atrás e conseguimos contornar esses problemas aí. Mudamos para São José dos Campos, ela nasceu em Campinas, mudamos para São José dos Campos, ela tinha 1 ano de vida, um ano e pouquinho, não é isso, pá? Mudamos para cá e em São José dos Campos começamos a ter uma vida normal, começamos a fazer tratamento de fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, começamos a ter contato com o Hospital Sara em Brasília e o hospital nos dava orientação de como agir, como fazer com a Flávia e com o tratamento que poderia ser feito para ela. E nós nunca dispomos de muito dinheiro, não. Nós íamos no embalo da vida, apoiado nos amigos, na sociedade e na força de vontade da gente também. Minha esposa punha a Flávia nas costas e pegava um ônibus e rodava de ônibus aqui pelo centro da cidade e ia para fazer na empresa fazer fisioterapia, terapia ocupacional. Ela não tinha o carro dela ainda. Então, botava nas costas e ia de ônibus para fazer a fisioterapia. Ela fez ecoterapia, fez natação, fez fisioterapia, fez todo o tratamento possível para uma pessoa com a necessidade dela. Quando nós viemos para São José dos Campos, nós procuramos fazer com que a Flávia tivesse uma vida normal e começamos a frequentar a sociedade da mesma forma que a sociedade frequenta a minha casa. Então nós levávamos a Flávia para almoçar com a gente, na cadeira de rodas dela, levávamos no clube, ela almoçava com a gente. Então, inclusive, o pessoal do clube achava muito estranho a gente colocar uma boia nos braços dela, umas boias de plástico, e colocar ela dentro da piscina. E o pessoal falava pra gente, pô, mas você é doido, uma moça com essa deficiência e você deixar ela dentro d'água? Eu falei, não sou doido não, ela tem que participar da sociedade como a sociedade, para a sociedade possa atendê-la, possa respeitá-la. Então ela frequentava o clube, frequenta até hoje, faz natação até hoje, porque ela se inseriu na sociedade. Nós conseguimos fazer com que a Flávia se inserisse dentro da sociedade. Então a Flávia faz parte da sociedade, apesar da deficiência física dela. E aí foi para o lado do estudo. Quando ela chegou na fase de estudo, ela tinha dificuldade, porque as diretoras das escolas municipais aqui de São José dos Campos diziam para nós, assim, com todas as palavras, que não tinham condições de atender uma pessoa com esse tipo de deficiência. Não tinham condições de dar atenção especial para uma pessoa portadora de deficiência física. O que nós fizemos? Procuramos o prefeito da cidade, na época, ele se chama Joaquim Bevilacqua, e ele foi constituinte. E a Constituição de 1988 garante à pessoa portadora de deficiência física todos os direitos que as outras pessoas têm, inclusive com alguns favorecimentos, entre aspas, para as pessoas portadoras de deficiência. Por exemplo, estacionamento privilegiado, atendimento médico, atendimento especializado em clínicas especializadas, infelizmente no Brasil inteiro não tem, e estudo. E o prefeito nessa época duvidou da nossa vontade, falou, como que vocês querem colocar numa escola uma pessoa portadora de deficiência física? Eu falei, prefeito, ela faz parte da sociedade, então nós queremos que ela participe da sociedade, esteja dentro da sociedade para poder usufruir dos direitos da sociedade. Ela paga imposto também, se ela acende uma luz, ela está pagando imposto. O prefeito falou, então vocês levantem para mim, por favor, quantas pessoas têm na mesma condição que ela. Nós montamos uma associação de deficiente físico de São José dos Campos. Eu, a minha esposa e um casal de amigos que são pais de pessoas portadoras de deficiência também. Nós cadastramos 2.000 crianças deficientes naquela época. Então mostramos para o prefeito, para o Joaquim Bevilacqua, na época, que era o prefeito na época, e ele falou assim, não, agora nós vamos montar uma escola especial.
Então, São José dos Campos foi o primeiro município do estado de São Paulo, né, Fê, que teve sala de aula especial para pessoa portadora de necessidades especiais. O prefeito contratou uma professora que veio da ACD em São Paulo e ela tinha muita experiência, lecionou direitinho, ensinou as crianças a ler, escrever. Então ela fez o primeiro grau assim com dificuldade, né, com um pouco de atraso, mas fez o primeiro grau com tranquilidade. Então a Flávia, além de participar da sociedade, ela já podia ler e escrever. Então já era uma grande virtude, uma grande coisa em relação a toda a deficiência que ela tem. A irmã dela, que é 1 ano e meio mais nova que ela, começou a passar na frente dela no estudo, né, Flávia? Começou a passar na frente. Ela fez um curso para acompanhar a irmã dela. Não foi assim? Foi. Você fez na Escola do Trabalhador. E conseguiu acompanhar a irmã dela. Depois elas foram estudar numa escola do Estado. O segundo grau foi numa escola do Estado, que foi uma escola que tinha condições da pessoa portadora de necessidade especial, cadeira de rodas, pudesse entrar na sala de aula, não tinha andar, não tinha que subir escada nem nada, que foi lá no CTA. Fez uma escola muito bem feita, segundo grau muito bem feito, e quando resolveu fazer faculdade, as pessoas aí falaram, nossa, que absurdo, como é que uma pessoa com essa deficiência vai fazer faculdade? E elas quis fazer faculdade de Direito, porque eu já era advogado nessa época, e fez a faculdade de Direito, passou no primeiro vestibular que ela fez, ela passou. A irmã dela não passou, e ela passou. A irmã dela foi chamada na segunda opção, e não estou desmerecendo a irmã dela não, é que ela tem uma memória visual muito grande. Ela tem as qualidades dela, que a deficiência física tira de um lado e favorece de outro lado. Então a memória visual dela é muito forte, é muito grande. Então ela passou na primeira chamada do vestibular, foi fazer faculdade. E a irmã também, na segunda chamada, passou e foi fazer faculdade. Então elas fizeram 5 anos de faculdade na Universidade do Vale do Paraíba, aqui em São José dos Campos. A irmã estudando à noite, porque trabalhava durante o dia, e ela estudando de manhã. Então nós colocávamos a Flávia no carro de um amigo nosso, ele transportava a Flávia para a faculdade, e a Flávia, na faculdade tinha uma dessas 2 cadeiras ficava lá na faculdade, a Flávia sentava na cadeira e ficava na faculdade o período da manhã todinho. À tarde, esse nosso amigo, ele ia buscar a Flávia na faculdade, trazia de volta aqui para casa, e a Flávia vinha para casa com esse nosso amigo que transportava. Então ela fez a faculdade assim, com tranquilidade, se inserindo na sociedade. Ela sozinha, nós fizemos com que ela participasse da sociedade mesmo. E hoje ela é muito bem aceita na sociedade. Fez a faculdade, passou, fez muito bem a faculdade, nunca fez um exame, nunca fez uma prova, um exame de final de ano, assim, de curso, nunca precisou. Fechava todas as matérias, sempre tirava notas excelentes. Gente, é emocionante. Vocês sabiam que a Flávia também pinta? Mas isso nós vamos ver no próximo bloco. Entre outras conquistas da nossa advogada está a pintura. Flávia Fuga aproveita as horas vagas para pintar quadros. Como podemos ver, ela possui estilo próprio e criatividade. Ela gosta de se fazer valer pelos seus méritos, suas realizações pessoais. Ela pinta, expõe e vende seus quadros. Este é mais um caminho escolhido por Flávia para se inserir na sociedade e levar uma vida proveitosa e útil.
A Flávia já trabalha com o pai no escritório de advocacia e ela pinta e expõe seus quadros. Resolveu fazer o exame da ordem dos advogados. Quando foi fazer o exame da ordem, ela fez 3 vezes o exame da ordem. O exame da OAB é um exame muito difícil, ele qualifica o profissional, faz com que o profissional seja qualificado para poder atender direitinho os clientes. E ela não conseguia fazer o exame porque não tinha tempo. Então, da última vez, nós conversamos com o presidente da OAB, e ele concedeu um período maior para que ela fizesse a prova. Então, concedeu para ela 8 horas para ela fazer a segunda fase, porque a primeira fase de 100 questões ela passava. Faltava fazer a segunda fase, que é um texto que a OAB fornece o tema e o aluno, ou o candidato, tem que desenvolver aquele tema e fazer um pedido judicial com base naquele tema. Então, ela tinha, como esse teclado que vocês viram, ela tem que escrever letrinha por letrinha, ela teve que fazer um texto inteiro só escrevendo letra por letra. Se ela for escrever Flávia, ela tem que esperar o tecladinho chegar na letra F, depois chegar na letra L e clicar, depois chegar na letra A, clicar, depois chegar no acento, clicar. Então foi muito complicado, ela demorou 8 horas para fazer essa prova. Com muito sacrifício, sem levantar do lugar, sem sair para tomar água, sem ir no banheiro, sem sair do lugar. Ela fez a segunda fase da prova da ordem, conseguiu passar no exame da ordem e hoje está aqui. A mais nova advogada do nosso escritório, com toda a deficiência física que tem e com toda a inteligência que ela tem também. E é um motivo de orgulho para mim, para a mãe dela, para a família, para a irmã também. E nós temos orgulho do esforço que ela faz, porque ela é uma pessoa muito inteligente, ela é muito esperta. Ela se aproveita das vantagens que ela tem e ela se aproveita bem. Gosta das pessoas, é muito brincalhona, está sempre feliz, sempre alegre e está sempre participando da sociedade como nós sempre quisemos que ela participasse. Em relação à prova que ela fez, ao teclado, esse teclado é o teclado virtual, é um software que foi criado pelo SARA, o Hospital SARA de Brasília. Ele faz com que a pessoa utilize o teclado do computador, teclando na mão como ela faz. Ela pega o tecladinho e aperta, porque o controle que ela tem é só desse braço esquerdo, então ela clica com o braço esquerdo em cima daquela bolinha, daquele mouse, e aquele mouse digita no computador, no programa de computador, a palavra que ela quer escrever. E essa é a forma que ela tem de se comunicar, não só conosco, mas com as outras pessoas, via MSN, internet. Eu tenho uma irmã que mora nos Estados Unidos, tem sobrinhas lá, então ela conversa com as minhas sobrinhas pela internet, através desse teclado. Tanto é que ela fez até uma mensagenzinha para vocês, para deixar gravada essa reportagem aqui. Fez uma mensagenzinha que ficou gravada aí para vocês verificarem que as possibilidades que nós temos. Então a Flávia mesmo fez uma mensagenzinha aqui para mim. Gente, eu fico arrepiada quando vejo uma coisa dessas. Que exemplos de superação! Parabéns, Flávia! Bem,
Hoje ficamos por aqui. Semana que vem tem mais e teremos a Anília de volta. Até lá, pessoal. Um grande beijo.